Oi, turminha! Estou de volta para a gente concluir as nossas aulas e atividades do dia, ok? Agora, na disciplina de matemática, nós vamos falar sobre medidas de capacidade. Vocês já viram, né, em aulas anteriores de matemática, algumas medidas de grandeza, que são o metro, o quilo, né? E agora nós vamos falar do litro, tá? Lá em medidas de capacidade. Eu convido vocês para pegar o livro de vocês lá na página 124. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês o que são essas medidas de capacidade, né? Olha só, aqui eu tenho uma caixa, tá? Essa caixa, ela tem uma capacidade, né, de ter até 1 litro dentro dela. Se eu quiser colocar mais de 1 litro, não vai caber. Por quê? Porque a capacidade dela, a medida em que ela pode, né, ter, no caso aqui, de litro, é apenas 1 litro, tá? Eu tenho aqui essa garrafa, ó, você vê que essa garrafa ela é diferente daquela caixa, ou seja, ela é um recipiente que tem um tamanho diferente. Ou seja, ele tem uma capacidade diferente, né, do que vai ser colocado aqui. No caso aqui, nós estamos falando de álcool. Então, dentro dessa garrafa, né, ela já vem especificando que eu posso colocar até 500 ml dentro dela, porque a capacidade dela é de até 500 ml, tá certo? Então, eu quero colocar 1 litro dentro dessa garrafa. Impossível. Por quê? Porque já está mostrando aqui que capacidade ela tem, até onde eu posso colocar de líquido, no caso, aqui dentro dela, tá certo? Olha só essa outra aqui. Aqui eu tenho outro recipiente. Vocês percebem também que ele é diferente, né? Ele tem um tamanho, um formato diferente. Então, por isso, ele vai ter uma capacidade diferente, tá? Então, aqui, ó, nesse caso, esse recipiente aqui, ele vai até 350 ml. É o que eu posso colocar de sabonete dentro desse recipiente, tá certo? Então, sobre as medidas de capacidade, o que a gente precisa entender? Que cada recipiente, né, tem a sua capacidade em que ele suporta, né, de litro dentro dele, né, de líquido dentro dele. Então, se eu tenho esse recipiente aqui, eu tenho que saber que dentro dele só vai caber 350 ml. Menos que isso vai caber? Vai, porque aqui, ó, tá acabando, né? Então, dá. Mas acima de 350 ml já não tem capacidade para isso. Da mesma forma é essa garrafa, essa caixa, né? Eu falei que ela tem uma capacidade o quê? De 1 litro. É o que eu posso colocar aqui dentro dela. Então, se eu quiser colocar 2 litros, aí eu já não posso. Se eu quiser colocar 2 litros, eu vou ter que ir atrás de uma garrafa, né, que vai caber 2 litros. Outro recipiente com uma capacidade diferente dessa, porque essa aqui não vai caber 2 litros, né? Da mesma forma, é essa outra garrafa aqui, ó. Essa garrafa, eu quero colocar 1 litro de álcool aqui dentro. Sinto muito, mas a capacidade dessa garrafa é de apenas 500 ml. Cada um vem dizendo a quantidade de capacidade que ele tem. Por exemplo, você vai comprar um álcool, né? Aí você vai lá e olha a capacidade dele, ó, 500 ml. Então, é o que vem dentro desse recipiente aqui, tá? 500 ml. Nem um miligrama a mais, nem 1 milímetro a mais, nada, né? Então, é isso. Nós vamos agora para nossa atividade, que aí vocês vão ter ampliar, né, o conhecimento de vocês em relação a esse conteúdo, tá joia? Então, vamos lá. Primeira questão, aqui na página 124, fala assim, ó. Observe os recipientes abaixo e em seguida faça o que se pede. Aí você observa que em cima dessa mesa tem uma xícara, uma caneca e uma jarra, né? Uma xícara, uma caneca e uma jarra. Vocês também observaram que cada um tem um formato e tem um tamanho diferente. Ou seja, cada um desses recipientes tem uma capacidade diferente da outra, ok?
Então, na letra A tem assim, ó, qual recipiente tem a menor capacidade? Você vai circular, né? Qual é desses três aqui que tem a menor capacidade, ou seja, que leva menos coisa, né? Menos litro dentro dela, menos líquido dentro dela, né? Então, você vai circular. Depois, explique para um colega como você chegou a esta resposta, né, da pergunta anterior. Então, você vai dizer para mim o qual é, né, por que você acha que é aquela que você circulou, tá certo? Por quê? Na segunda, Daniel e Eduardo compraram garrafas iguais de suco de uva. Cada um despejou o conteúdo de sua garrafa em alguns copos. Observe e responda. Então, a gente tem aqui o Daniel com a garrafa dele e os copos. E temos o Eduardo com a garrafa dele e os copos também. Então, olha só. Observe que a garrafa do Daniel e a garrafa do Eduardo são iguais, do mesmo tamanho, tá? Ou seja, são recipientes com a mesma capacidade. E aí, o que acontece? Ó, na letra A, quantos copos cada um encheu com suco? Então, eles pegaram aqui essa garrafa, o Daniel, e encheu os copos que ele tinha aqui. E o Eduardo também pegou a garrafa dele e encheu os copos que ele tem aí, tá? Aí você vai dizer quantos copos o Daniel encheu e quantos copos o Eduardo encheu. Nessa linha aqui, você vai escrever essas respostas aí, tá? B. Por que apesar de a quantidade de suco ser igual nas garrafas, o número de copos enchido por Daniel e Eduardo foi diferente? Então, é um momento que você vai ter que observar isso aí com bastante atenção. Olha os copos do Daniel e olha para os copos do Eduardo. Então, você contou, né? Você tem que contar. Nessa sua observação, você tem que fazer tudo, observar tudo. Quantos copos tem, o tamanho do copo, porque isso vai influenciar muito nessa distribuição, né, do suco. Entendeu? Então, é isso. Vocês vão dizer, ó, porque apesar de a quantidade de suco ser igual nas garrafas, o número de copos enchidos por Daniel e Eduardo foi diferente. Por que você acha que com a mesma quantidade de suco que o Daniel tinha, né, ele encheu esse tanto de copo, e por que o Eduardo, com a mesma quantidade de suco, encheu essa outra quantidade de copos? Então, observe aí que a resposta está na sua observação, tá bom? E aí, a gente conclui essa atividade de hoje apenas nessa página aí. Vocês façam com bastante atenção. Alguma dúvida, vocês me perguntem, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até amanhã com as nossas aulas, com as nossas atividades e com as nossas responsabilidades, né? De estar acompanhando, de estar fazendo as atividades tudo certinho, tá bom? Um grande beijo e até amanhã.